E o título da nossa mensagem de hoje é: Por que a chuva temporã foi retirada de nós? Você concorda com essa afirmação de que ela foi retirada de nós? Nós temos a chuva temporã sobre nós? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a chuva serôdia, sobre a chuva temporã, sobre o alto clamor, porque você sabe, a chuva serôdia é o que nós, adventistas do sétimo dia, nós estamos esperando para poder sair e dar o alto clamor e Jesus voltar. E estamos assim esperando, buscando essa experiência. A chuva temporã, ela foi derramada sobre a igreja hoje. Nós temos essa chuva temporã sobre nós hoje. Você sabe que por onde nós passamos, às vezes nós fazemos essa pergunta e às vezes os irmãos ficam um pouco divididos. Alguns afirmam com certeza nós temos, desde de que ela caiu no Pentecostes até hoje e até o fim nós teremos sempre o Espírito Santo conosco. Então nós vamos começar a relembrar essa experiência da chuva temporã ali em Atos, no capítulo 2. E diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora vamos ver alguns textos do Espírito de Profecia sobre justamente esse período, como que eles se prepararam, o que acontecia e quando eles receberam também o que houve ali entre eles, agora sob o olhar do Espírito de Profecia, somente ampliando a nossa visão desse momento tão importante. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, que promessa? Do Espírito Santo sendo derramado sobre eles, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para a obra da salvação. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si, sentiam a responsabilidade que pesava sobre eles. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e clamavam pelo poder que Cristo prometera. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes? Veja só, cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. Só um interesse prevalecia, um elemento absorveu todos os outros. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Eles foram absorvidos por um desejo apenas: possuir o caráter de Cristo neles e assim então avançar o reino de Deus. Depois que a gente lê essas coisas com os irmãos, nós fazemos esse estudo juntos, depois que eu li estas coisas, eu falei: Senhor, nós não temos a chuva temporã e também não estamos nos preparando para recebê-la, porque eles se prepararam com um profundo exame de coração e arrependimento e confessando ali a Deus e uns aos outros. Então, por que às vezes a gente se pergunta, por que é que nós não temos essa chuva temporã sobre nós? O que aconteceu? Por que Deus tirou de nós essa bênção da chuva temporã?
Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas da sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Mais esse texto. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. Mas a chuva serôdia será mais abundante. Então veja, os apóstolos eles levaram o evangelho ao mundo conhecido todo de sua geração, através ali do derramamento do Espírito Santo. O povo de Deus dos últimos dias, eu e você, nós também devemos fazer o mesmo. E por que diz que mais abundante ainda será o resultado? Porque ao invés de nós sermos 12, é um povo todo passando por aquela experiência. Mas a experiência da chuva temporã não foi apenas para os apóstolos, deveria estar sendo a nossa. A experiência da chuva temporã é a experiência da verdadeira conversão, como nós vamos ver. E isso me fez pensar, Senhor, meu Deus, nós estamos mesmo convertidos? Verdadeiramente convertidos? Nós sabemos que Deus comparou a ligação que Ele precisa ter conosco com uma videira e ali os seus ramos que dão frutos, e nós conhecemos muito bem essa figura. E veja, tem todas essas fases, onde existe a poda e depois vai brotando, vai crescendo, dá uma florzinha, aí existe a promessa do fruto e de repente o fruto está ali, ele apareceu, porém ainda não está maduro. Essa fase se chama verraison, essa fase é o início do amadurecimento das uvas. Então a definição oficial é a mudança de cor das bagas da uva, ou seja, se você for colhê-las ali, quando elas estão nesse estágio, elas ainda estão azedas, ainda não está pronta para ser colhida. O fruto está ali, lindo, perfeito, mas ainda não amadureceu, então ainda não pode ser colhido. Então observe desta forma. Esse aí somos nós, uma vinha infrutífera. Dizemos que somos vinha, carregamos o nome de vinha, mas estamos secos, sem vida e sem chance alguma de dar fruto. Aí vem o Espírito Santo e ele vem trabalhar conosco para reverter essa nossa situação infrutífera. Ele repreende, adverte, fortalece, vai mostrando os nossos pecados um por um. Nos convence do pecado e da justiça, porque deseja nos afastar do pecado e fazer brotar em nós a justiça de Cristo. É aqui que acontece a entrega de todo ser à operação do Espírito. E ele passa então a controlar a mente e o nosso proceder. É bem aqui nesse ponto que ocorre a morte para o eu, para o mundo e para o pecado. Em outras palavras, se eu e você consentirmos com a obra do Espírito Santo, é aqui que somos purificados completamente, nascidos de novo, as falhas são vencidas, as más tendências são superadas. Essa é a primeira fase da chuva temporã e do agir do Espírito. O coração é esvaziado de toda mancha, purificado completamente. Brota a obediência voluntária. A única ambição do crente passa a ser que o caráter de Cristo seja visto em mim e que assim eu possa contribuir para o desenvolvimento do reino de Deus. Somente se aceitarmos e cooperarmos com a obra do Espírito Santo na fase da poda, é que agora pode haver as fases de crescimento ou o crescimento. Após a fase da poda, da morte do eu, o crente morre também para o pecado e para o mundo, como vimos. Dessa forma, o Espírito Santo começa a desenvolver em nós os atributos do caráter do próprio Jesus e o mesmo tipo de fruto que Jesus deu quando viveu entre nós. Ele nos mata, por assim dizer, para que Cristo habite no lugar do eu, para que a justiça seja vista em lugar da iniquidade. Diariamente, o Espírito passa a desenvolver em nós as virtudes cristãs que se mostram em nosso viver. Se não entendermos e não consentirmos com essa obra de purificação do ser inteiro, não poderemos receber o refrigério que precisamos para nos habilitar a viver à vista de um Deus santo, que é fogo consumidor, e seremos consumidos por sua presença.
Se consentirmos e cooperarmos, aí ele poda, sufoca, arranca, mata nosso mau humor, nossa intemperança, nosso ressentimento, impaciência, vícios, inveja, nosso amor ao dinheiro ou qualquer outro pecado. Ele retira tudo isso de nossas vidas e agora passa a construir um novo fruto. Ou seja, onde havia injustiça, agora se vê a justiça de Cristo. Onde havia desobediência, agora obediência. Antes impaciência, agora paciência. Onde havia maldade, ruins suspeitas, maledicência, agora há bondade, mansidão, humildade. Agora há amor, gentileza ao invés de rudeza, paz, alegria, temperança e todos estes frutos que é o fruto do Espírito. Tudo isso que lemos juntos até agora é tudo fruto da chuva temporã. É tudo que precisa estar acontecendo conosco hoje. E aí vem a fase do amadurecimento, ou então a chuva serôdia. Aqui nesse momento é que é derramada a chuva serôdia. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou então refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e para preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Ninguém vai poder participar desta fase ou receber este refrigério, ou seja, ser protegido no período das 7 últimas pragas e receber poder, a não ser que tenham obtido vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Como que Deus vai poder derramar as últimas chuvas se você ainda estiver na fase da poda, na fase das primeiras chuvas? Então analise bem, pense bem nesse cenário. Às vezes nós ficamos aqui implorando que o Senhor derrame a chuva serôdia sobre nós, que são as últimas chuvas. E por sua misericórdia Ele ainda não o fez, porque ainda não recebemos, não entendemos o que o Espírito quer fazer na chuva temporã. Nós vamos ver agora algumas passagens bíblicas muito importantes que falam justamente sobre o que nós, como povo de Deus, devemos estar fazendo e como devemos nos preparar para o derramamento da chuva serôdia. Vamos começar então com esse primeiro ponto de Zacarias 10:1, porque em primeiro lugar, não espere que o Espírito Santo seja derramado sobre você se você não está pedindo. Por isso que diz ali, olha, pedir chuva. Nós devemos pedir. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente diz assim, mas eu estou pedindo. Eu sempre peço. Então agora nós precisamos estudar a razão por que a chuva serôdia não foi derramada. E nós vamos fazer isso lendo Jeremias no capítulo 3. Porque esse texto que nós vamos ler juntos, ele foi dito à nação judaica, ao reino de Judá, um pouco antes deles serem levados para o cativeiro de Babilônia. E bem pode ser dito do Israel moderno, já que Babilônia está ainda tentando atingir o povo de Deus até hoje, no final dos tempos. Então veja só, o verso 1. Se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se juntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Deus está dizendo que é assim que você tem sido. E aí você pode ficar horrorizado e dizer assim, como assim? Eu me prostituí? Não, aquele lá sim, olha lá o que ele faz. Esse outro também, eu vejo que esses aí, eles estão mesmo muito comprometidos. Mas eu não. Onde é que nós nos prostituímos? Onde é que eu me prostituí? E aí segue o verso 2. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Então, é como se Deus estivesse olhando e dizendo assim, filho, olha para os lugares altos da sua vida. O que representam os lugares altos? É onde eles colocavam ali os seus postes ídolos e adoravam os ídolos. Então ele olha para mim e para você e ele diz assim, olhe para os programas de televisão que você tem assistido. Nas coisas que você tem visto na internet. Como que você gasta o seu tempo?
Quais são as músicas que você tem ouvido? Olhe para como você tem se alimentado. Preste atenção nos pensamentos e sentimentos maus que você tem, as ruins suspeitas, a dificuldade em perdoar, o orgulho, a impaciência, a irritação. Quantos amantes! Vejam os lugares altos da vida de vocês. Analise a sua vida, os caminhos que vocês têm trilhado. E você acha que está a caminho do paraíso? Você, na verdade, me colocou, Deus falando, em segundo lugar e amontoou ídolos ao seu redor. E diz Deus assim, e você ainda volta a mim? Então veja no versículo 3 agora. Por isso, porque você tem brincado com a prostituição, possui muitos amantes, está na idolatria do mundo moderno, veja o que Deus diz nesse verso 3. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Jesus vem à igreja de Laodiceia e diz assim, você precisa da vestimenta da minha justiça para cobrir a vergonha da sua nudez. E ainda assim, nós temos nos recusado a enxergar a nossa situação e sentir vergonha. Claro que não, nós somos o povo escolhido, o remanescente, a igreja verdadeira, não temos necessidade de nada e nos recusamos a ter vergonha da nossa nudez espiritual, pensando que a idolatria, o amor ao mundo e o espírito do mundo não tem problema nenhum. Nós podemos ir até as bordas de Canaã desse jeito que nós estamos, porque todos na igreja estão participando, na verdade, dessas mesmas coisas. E é só na volta de Jesus que isso aí vai mudar, não é não? Mas Deus está nos dizendo hoje que a chuva serôdia foi retida por causa da sua idolatria, da minha. Mas Ele está dizendo assim, volta para mim e eu aceitarei de volta se você se arrepender e se afastar dos seus ídolos. E derramarei a chuva serôdia sobre você. Essa, meus irmãos e meus amigos, não é uma mensagem que você vai ouvir ser pregada nas nossas igrejas com muita frequência, porque a maioria dos adventistas do sétimo dia ficariam profundamente ofendidos e até irados ao ouvirem que eles estão fazendo um papel de uma prostituta, que tem a fronte de uma prostituta. Mas é isso que está escrito. É por isso que a chuva não foi derramada. Deus ele está dizendo que a chuva serôdia foi retida porque você, ao invés de ser a noiva de Cristo, pura e incontaminada, está fazendo o papel de uma prostituta, cheia de amantes desse mundo. Não, eu não, os outros. Toda vez que nós nos apegamos aos nossos pecados, sabendo que Deus providenciou o escape, fazemos disso um ídolo. Ciúme, egoísmo, fofoca, maledicência, impaciência, intemperança, irritabilidade, dificuldade para perdoar aquelas pessoas, às vezes que te fizeram mal mesmo. Amantes da diversão, desobediência, malícia, inveja, glutonaria, mentira, orgulho. E Deus, em seu infinito amor, Ele está nos dizendo quem nós somos, a fronte que nós temos. E se você e eu recebemos essa mensagem e nos arrependemos e passarmos a viver em obediência e aceitarmos a obra da purificação, Ele nos receberá de volta e derramará sobre nós o seu Espírito. Sabe, o Senhor Deus ele nos oferece 3 dons para que Ele possa efetuar seu plano da salvação. Perdão dos pecados passados, poder para vencer a toda tentação para pecar e virtude para purificar de todo pecado. Aliás, como é o nome da obra de Jesus no santuário celestial, Ele não está fazendo a purificação. Ok, então vamos avançar e vamos ler Atos 3,19. Porque Atos 3,19 mostra que a peça-chave é o arrependimento. Ali também nos diz claramente que a igreja, eu e você, precisamos nos converter de verdade. Esse é o derramamento da chuva temporã, a verdadeira conversão. Vida nova, novo nascimento de verdade, viver como Jesus viveu. Então aqui está a sequência de eventos, ok? Nós como igreja, nós estamos desempenhando o papel de uma meretriz. Então Deus diz e vem assim, veja Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos. Precisamos da conversão verdadeira. E então o que acontece? Para que sejam apagados os vossos pecados. Onde ocorre o apagamento dos pecados? No lugar santíssimo do santuário celestial. E quando ocorre o apagamento dos pecados? Na expiação final. Veja, apagar os pecados
dos que já morreram é algo fácil. Agora, apagar pecados de pessoas que ainda estão vivas e vão continuar vivendo e tomando decisões, isso torna-se um desafio. Ou seja, apagar o seu pecado da murmuração, da impaciência. Apagar significa que ele não existe mais na sua vida, não se manifesta mais. Você o venceu pelo sangue de Cristo, mas você ainda vai continuar vivendo, vai continuar sendo tentado, tendo que lutar para permanecer ligado à videira verdadeira que é Jesus. Se nós permanecermos no Espírito constantemente e somente dessa forma, nós podemos ter os nossos pecados apagados e daqui em diante permanecer no Espírito para andar segundo Ele e não mais segundo a carne. Essa é a única forma. Se nós aceitarmos a obra do Espírito Santo hoje, nós poderemos receber a sua presença em nós sem sermos destruídos. Cristo em nós. E então o Evangelho será pregado a todo mundo em testemunho. Ou seja, por pessoas que foram perdoadas, que vivem o Evangelho, que tiveram as suas vidas transformadas e foram purificadas pelo sangue de Cristo e vivem em íntima ligação com Jesus, vivendo como Ele viveu, porque é Ele que se manifesta. Aí o mundo todo ouve a mensagem também, toma a mesma decisão que você já tomou, passam a viver em íntima ligação com Jesus também e podem ter os seus pecados apagados também no santuário celestial. E Jesus pode encerrar a sua obra da purificação do santuário, pode fazer a expiação final por todos os vivos que aceitaram e se entregaram sem reservas a Ele. Essa é a sequência de eventos. E então Jesus vem. Então, o que precisamos é nos arrepender e nos converter verdadeiramente ao Senhor. Permanecer com Cristo, porque sem essa união vital com Jesus, nós somos invariavelmente vencidos pelas tentações e nós continuamos tendo que nos arrepender dos nossos pecados eternamente. Pergunta: o perdão será oferecido eternamente? E lembre-se que perdão significa recuperação do pecado, ok? E quem é que nos aponta aos nossos pecados e nos convence deles? É o Espírito Santo. Então, se eu oro pedindo o Espírito Santo, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele aponta os meus pecados, um por um. E agora, a gente gosta disso? Sabe, nós precisamos aprender a gostar. Mas a maioria quer receber uma mensagem suave, um tapinha nas costas. Afinal de contas, nós somos batizados na igreja, damos estudos bíblicos, distribuímos livros no Impacto e ainda queremos ser louvados por viver esse estilinho de vida morno laodiceano, pois com certeza nós estamos a caminho do céu. Sabe, meus queridos, isso é patético. Nós cremos que estaremos cobertos pela justiça de Cristo, vivendo em pecado da forma como estamos. E a nossa situação é de dar dó. E nós precisamos mencionar agora Atos 5,32, porque esse texto mostra a condição mediante a qual Deus nos dará o Espírito Santo. E nós somos suas testemunhas dessas coisas, e assim também é o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então observe que o Espírito Santo é concedido àqueles que obedecem a Deus. Nós sabemos que não podemos comprar a nossa salvação, é disso que estamos falando. Todos entendemos isso, está bem claro nas nossas mentes. Mas Deus não derrama o Espírito Santo sobre pessoas desobedientes. Isso também precisa ficar muito claro. Nós somos salvos sim pela graça, por meio da fé. E a fé verdadeira produz essa obediência em nossas vidas. E aí Deus derrama então o Espírito Santo na chuva serôdia sobre aqueles que o obedecem. Então vamos analisar a experiência da chuva serôdia. E nós vamos perceber que ela está intimamente conectada a um amadurecimento de uma colheita no fim dos tempos. Nós sabemos que na economia judaica eles semeavam as suas plantações ali na primeira temporada de chuvas. Aí os grãos eles podiam crescer e perto deles estarem prontos, amadurecidos, havia outra temporada de chuvas. Aí levavam ao amadurecimento e logo eles podiam finalmente colher os frutos. E Deus usou isso como uma ilustração para nós entendermos como vai funcionar o Espírito Santo, perto agora do fim dos tempos. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8, nós vemos esse conceito mais claramente.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Você prestou atenção? Quem é que está esperando para que o fruto apareça, esperando para que possa derramar as chuvas? Por que ele não pode derramar as últimas chuvas sobre nós agora? Porque o precioso fruto ainda não cresceu até o ponto de poder receber as chuvas. Os frutos, eles estão, parece que nesse processo de crescimento eternamente. Parece que nós pausamos a nossa história, sabe? E Deus pacientemente vem até nós, cuida, cava, aduba, poda, manda mais chuvas da primeira temporada de chuvas, e aí não cresce, não aparece o fruto, não nasce de novo, não nasce em novidade de vida, não morre para o eu, não morre para o pecado, não morre para o mundo. Parece que a planta, você, eu, parece que estamos encruados. E ele tem sido longânimo, e ele vem novamente, poda, aduba, aponta os seus pecados, envia mais chuva da primeira temporada de chuvas. E parece que nós estamos nessa situação e nessa condição desesperadora. Mas a Bíblia nos dá esperança, porque ela diz algo claro e específico. Veja só, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, na leitura marginal diz assim, quando o fruto está maduro, mete-se logo a foice, ou na King James diz, mete-se imediatamente a foice, porque está chegada a ceifa. O que isso quer dizer? Assim que houver uma colheita madura, assim que você estiver maduro, assim que eu estiver maduro, um grupo de pessoas, o povo do Senhor estiver maduro, o ceifeiro ele pode vir e meter a foice e colher. Então Jesus ele está dizendo assim, olha, eu estou tendo muita paciência para com a minha vinha. E as últimas chuvas não foram derramadas, porque existem algumas coisas que o meu povo não entendeu. Em geral, nós não entendemos o que o Espírito Santo faz quando ele vem operar em nós. Nós oramos para que ele venha. Mas é quando ele aponta os nossos pecados, irmãos, ele se utiliza de pessoas, ele se utiliza de instrumentos, a mim e a você. Nós fazemos isso uns com os outros. Aí nós dizemos assim, pare de criticar, porque você está criticando. Mas essa é a obra do Espírito, é a primeira coisa que ele faz, é apontar os nossos pecados. E aí nós temos o hábito de dizer que Jesus é o nosso Salvador. Mas nós não queremos que ele seja muitas vezes o Senhor das nossas vidas. E por isso muitos de nós seguimos desfrutando dos ídolos, dos pecados deste mundo. Perpetuamos a mornidão e nos recusamos a ter vergonha da nossa nudez espiritual. Porque já era para ter visto frutos em mim e em você. Já era para estarem vendo frutos na igreja de Deus. A maior parte da igreja é assim, a gente pensa. E isso acalma as nossas consciências mortas em ofensas. Então Jesus fica batendo a porta, dizendo, filho, deixa eu entrar. E ele fica assim a vida toda. Então olha que loucura esse cenário. A gente se recusa a deixar Jesus entrar, enquanto ao mesmo tempo a gente ora dizendo, entre. Nós amamos a Jesus, nós aceitamos a Jesus, nós queremos fazer a vontade do Senhor, cantamos, oramos, nos reunimos todos os sábados, mas nós não aceitamos a operação do Espírito. E nós nos sentimos bem, parece que em cantar, professar coisas que não são verdade na nossa vida. Nós dizemos que estamos no caminho para o céu, enquanto estamos no caminho do inferno. Então, em resumo, nós estamos orando pelo derramamento do Espírito, enquanto ao mesmo tempo nós estamos agindo como uma prostituta, agarrados aos nossos ídolos, nosso mau temperamento, nosso mau humor, nossa falta de cortesia, nossa murmuração, nossos filmes, nossos jogos, nossas roupas, nossos prazeres, diversões, a nossa incapacidade de perdoar, agarrados aos nossos pecados, ao nosso eu, à nossa vontade. E continuamos orando, pedindo o derramamento do Espírito sobre nós. E Deus nos diz assim, e vocês não têm nem vergonha da situação de vocês. Por isso as chuvas foram retiradas e ainda não conseguimos enxergar, cegos. E Atos no capítulo 3 diz que nós como igreja não somos convertidos. E por isso que diz arrependei-vos e convertei-vos. Precisamos nos arrepender e ser verdadeiramente convertidos. Pois quando nós formos um povo, uma igreja arrependida e convertida, então os nossos pecados serão apagados.
e virá os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E ter nossos pecados apagados é o mesmo que purificados de toda contaminação, ele não existe mais na nossa vida. Para que a chuva serôdia possa ser derramada, o alto clamor possa ser dado e Jesus possa encerrar a sua obra de expiação final pela última alma, então a porta da graça se fecha, porque todos terão tomado a sua decisão final. Jesus então coloca suas vestes reais, porque quando o fruto estiver maduro, quando você estiver maduro, eu estiver madura, um povo maduro, imediatamente Cristo, que é o ceifeiro, meterá a foice para colher. Como que você faz para saber o que acontece com uma pessoa que recebe o Espírito Santo? O que acontece com uma igreja, com a igreja quando o Espírito Santo for derramado? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso que acontece com uma vida cheia do Espírito, com uma igreja cheia do Espírito. Aí, às vezes, as pessoas começam a dizer assim, agora eu tenho que parar de pecar, eu tenho que parar de me irritar, eu tenho que parar de ficar ressentido, de comer certas coisas, de ouvir certas coisas. Bem, isso é verdade. Muitas coisas nós precisamos mesmo abandonar. Mas nós estamos colocando, se fizermos assim, uma moldura equivocada em toda essa questão. Porque, na verdade, Cristo entra na sua vida e agora você tem o amor de Jesus porque você tem Jesus. Você tem a alegria de Jesus porque você tem Ele na sua vida. E você tem a paz de Jesus, a paciência de Jesus, a gentileza, a mansidão, a sabedoria de Jesus, a bondade dEle. Porque você tem o próprio Jesus em seu coração. E você tem a fé de Jesus, a temperança dEle, porque Ele vive em você. E Ele expulsa os frutos da carne da sua vida. Por isso, ao invés de você se tornar um legalista, você nasce de novo. Um cristão feliz e cheio do fruto do Espírito. Você não se sente perfeito, porque quanto mais perto você chega do Senhor, mais certo você fica de quem você é, quando você está desconectado dele. Essa é a mudança que ocorre em sua vida. E diz assim, este fruto jamais perecerá, antes produzirá uma colheita de sua espécie para a vida eterna. Quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe imediatamente a foice, porque está chegada a ceifa. Esse fruto está faltando na igreja, está faltando em mim e em você. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. E esse caráter está descrito no fruto do Espírito. Então o texto continua a dizer o seguinte: todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo sendo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Quando nos entregarmos sem reserva a Jesus, a ponto de o Espírito Santo poder ser visto em nossas vidas através dos frutos, rapidamente o mundo inteiro será semeado com a semente do Evangelho. Nós falamos tanto sobre terminar a obra, sobre pregar o Evangelho em todos os cantos. Mas só há verdadeira pregação do Evangelho se você tiver o caráter de Cristo sobre você. E aí Cristo pode vir recolher os preciosos grãos. Essa é a única forma de cumprir a grande comissão. Isso é pregar o Evangelho de verdade. E isso é mais eficaz do que qualquer esforço evangelístico que tenhamos feito agora. Às vezes nós temos gasto tanto dinheiro com coisas diferentes para pregar o Evangelho. Não é nada disso. Preciso dizer algo aqui. O futuro do adventismo, do verdadeiro fiel Filho de Deus, não é se inclinar ao mundanismo e parecer cada vez mais semelhante ao mundo para ganhar as pessoas do mundo. Não. Ser cada vez mais parecido com as igrejas mundanas ao nosso redor. Não, não. Não é transformar a igreja em um clube de rock, com dança, tambores, assimilando toda a cultura mundana, pensando que isso converterá o mundo e isso vai segurar os jovens a Cristo, quando na realidade nós é que estamos nos convertendo ao mundo. O futuro do verdadeiro Filho de Deus é um reavivamento da primitiva piedade, como não tem sido testemunhado desde os tempos apostólicos. Um povo obediente e sábio,
que vive dando o mesmo fruto que Jesus deu enquanto viveu entre nós. Esse é o fruto do verdadeiro povo de Deus. Nós fomos chamados não para ser como o mundo, para ser como Jesus. Você foi chamado para isso. Você quer estar protegido nos últimos dias, enquanto as pragas estarão caindo por todos os lugares? Você quer estar no refúgio de Deus, coberto por suas asas? Veja esse texto. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Vi que muitos estavam negligenciando a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos eu vi no tempo de angústia sem abrigo! Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Os que se recusam a ser talhados pelos profetas e deixam de purificar a alma na obediência da verdade toda e se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é, chegarão ao tempo em que as pragas cairão e hão de ver, então, que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício. Não haverá, porém, tempo para o fazer, nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Antes deste tempo, sairá a declaração terrivelmente solene de que quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Nós não poderemos participar do refrigério, a menos que nós obtenhamos então a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. E note, proclamar as 3 mensagens angélicas não é algo fácil, mas é uma mensagem que vem do céu e tem grande poder, tem grande autoridade e a terra é iluminada com a sua glória, ou seja, o caráter de Deus é visto em você e em mim. Não apenas por proclamar. Você vai contar ao mundo quem é Deus, mas acima de tudo você vai demonstrar como é o caráter dele em sua própria vida, pregar e viver. Essa é a experiência da qual todos nós queremos fazer parte. E não vamos nos esquecer que dar glória a Deus é revelar o seu caráter em nosso próprio. A glória de Deus é o caráter de Deus. Essa mensagem vai soar por vós e pela vida dos seus filhos verdadeiros. Uma coisa é pregar a justiça de Cristo, outra coisa é ser a demonstração da justiça de Cristo também. Uma das razões pelas quais nós falhamos como igreja é que nós não temos realmente a justiça de Cristo. Estamos nus, espiritualmente falando, mas achamos que somos ricos e que temos a justiça de Cristo, quando realmente não temos. E quando realmente tivermos a justiça de Jesus e estivermos então cheios do fruto do Espírito constantemente, não importa a circunstância, então o mundo verá quem Jesus realmente é por meio do povo de Deus dos últimos dias. Essa mensagem precisa soar de um extremo ao outro da terra. Se estamos cheios de orgulho, de ira, de vaidade, de ressentimento, de impaciências, de inveja, ciúme, vamos parar de pregar o Evangelho agora mesmo e buscar mais a Cristo. Nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos ser preenchidos com o Espírito de Cristo e assim permitir que a obra seja concluída. Agora eu preciso dizer para vocês que nem todos os adventistas do 7º dia serão receptivos a essa mensagem do alto clamor. E nós vemos isso acontecendo já entre nós. Veja, nas igrejas adventistas do 7º dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não terá influência sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Por que, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Ouçam, amigos, líderes, pastores, anciãos, só porque vocês estão na obra há tantos anos, não significa que você reconhecerá a voz do Espírito de Deus, se você não se humilhar. Na verdade, as influências de Babilônia emburreceram o nosso Evangelho.
E há aqueles na igreja que estão rejeitando a luz necessária para este tempo, justamente a luz que nos prepara para receber o derramamento da chuva serôdia e o selo de Deus e dar a mensagem do alto clamor. Não faça parte do grupo que resiste à mensagem para este tempo. Então ouça, não olhe para mim, para nenhum outro orador, alguém que você goste de seguir, você acha tão inteligente, porque todos nós somos seres humanos. E você tem a permissão de Deus de estudar por si mesmo e deixar que o Espírito Santo te traga a convicção. Portanto, nós não devemos depender de pessoa alguma, de escola alguma, de instituição alguma, teólogo algum. Nós somos gratos por tudo de bom que possam ter feito, mas não confiamos ou dependemos disso. Nós confiamos e dependemos do Espírito Santo. E já vimos antes, mas eu só quero mencionar pela última vez ao encerrarmos essa apresentação sobre a chuva serôdia que leva ao alto clamor e à segunda vinda. Quando os pecados do povo de Deus forem apagados, o Espírito Santo poderá habitar nessas pessoas sem que elas sejam destruídas pela presença de Deus, porque a presença de Deus é um fogo consumidor e o Espírito Santo é Deus. Então, agora estão cheios do Espírito, têm óleo nas vasilhas que são a si mesmos, fruto amadurecido, cheios de poder. Aí eles podem dar o alto clamor. E em seguida, pouco tempo depois disso, a porta da graça se fecha e Jesus vem. Apocalipse 14 é uma descrição da grande colheita na vinda de Jesus. E você vê ali Cristo sentado em uma nuvem e ele tem uma foice em sua mão. E ele lançou a foice à terra, porque a colheita está madura. Amigos, nós temos uma mensagem especial para um momento especial e nós queremos estar prontos. Jesus virá muito em breve e Ele quer derramar o Espírito Santo sobre nós na forma da chuva serôdia. E nós sabemos que o Espírito Santo está tentando trabalhar em nossos corações para fazer brotar em nós a obediência, o arrependimento, o abandono de tudo aquilo que é carnal e terreno. E Ele quer trazer Jesus Cristo para o templo da alma, para que o Espírito Santo possa ser derramado sem medida sobre nós. E assim nós estaremos seguros, escondidos nele. Somente dessa forma nós seremos capazes de dar uma terrível mensagem em meio a perigos, fome, cansaço, perseguição, porque nós não temeremos mal algum, porque Cristo está conosco. Cheios da coragem que só Deus pode nos conceder, carregados do fruto do Espírito e em abundância. E em nome de Jesus, irmãos, vamos parar de nos gloriar na vergonha da nossa nudez como igreja, como indivíduos, e vamos passar a aceitar a Cristo e sua justiça por tudo que verdadeiramente é, equipados com o caráter de Jesus para suportar toda a prova pela presença dele em nós. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém.